Olá, pessoal, sejam bem-vindos para mais um encontro filosófico, mais um curso. No encontro de hoje, nós iremos falar um pouquinho com essa temática, resiliência filosófica, né? Esse é o nosso tema de hoje. Ora, antes de tudo, o que significa resiliência? Qual o significado de resiliência? A resiliência é um termo normalmente do mundo da física, que quer dizer quando um corpo é capaz de se acomodar a um ambiente de acordo com o formato do espaço. Mas, pegando esse termo para um sentido figurado, a resiliência para nós seria a capacidade humana de se adaptar às adversidades da vida, às situações adversas, às situações limites, àquilo que impõe a nós obstáculos. Essa capacidade não é a mesma coisa de resistência, ou seja, de tentar se impor, confrontar e tentar criar um atrito com essas adversidades. Pelo contrário, é tentar encontrar o que é que há de positivo nas adversidades de nossa vida, nas situações limites, coisas que simplesmente estão fora de nossa vontade, que não dependem de nossa liberdade para que elas sejam sanadas ou eliminadas. Como, por exemplo, a nossa atual situação de pandemia, né? A pandemia, se dependesse da vontade humana, ela deveria ter sido já, né, excluída ou destruída há muito tempo, mas não depende só da vontade humana, porque a gente está diante de um vírus que é independente da nossa existência e que se propaga, né, através das aglomerações e diversos meios que são propagados. Então, infelizmente, está a situação limite, está a diversidade da nossa realidade mundana, dessa pandemia que tem levado muitas vidas, né, a óbito. No Brasil, recentemente, são mais de 100 mil pessoas que entraram em óbito por causa dessa pandemia, desse vírus, e a gente não tem como resolver aquilo que foi já, enfim, fato, né, se tornado realidade. Mas a gente pode sim ser resiliente, saber enfrentá-lo de uma maneira filosófica. Como assim de maneira filosófica? O que é que a filosofia tem para contribuir com essa realidade, com essa situação? A filosofia tem aquilo que é próprio dela, reflexão. Ou seja, são as injeções reflexivas que a filosofia pode nos dar, não como autoajuda, né? Porque autoajuda muitas vezes é confundido com aquilo que eu quero ouvir, que me agrada, que me faz sentir bem. Não. A filosofia, na sua ação reflexiva, ela quer muitas vezes dizer aquilo que a gente precisa ouvir, né? É como uma injeção de despertar, despertar para a vida, despertar porque não podemos baixar nossa cabeça diante de todas as adversidades. Então, esse tema é muito importante para a gente debater, dialogar e desenvolver, claro, nossa capacidade de ser humano, independentemente de situação política, social, cultural, nós todos somos seres humanos e precisamos nos desenvolver, evoluir a nossa capacidade de ser humano em todos os sentidos, em todas as dimensões. Vamos lá? Então, qual é então a primeira injeção reflexiva que a gente poderia pensar hoje? Essa aqui é uma injeção reflexiva, uma frase minha, onde eu meditando gostaria de compartilhar com vocês. Uma força interior te impulsiona. Você é extraordinário. Supere-se e adapte-se. O que é que eu quero dizer com isso? Se existe uma força interior dentro de nós, se existe uma força interior dentro de cada ser humano, a gente precisa ir lá e buscar o que é que há de importante, positivo, que precisa ser de fato tirado para fora, no sentido de que eu preciso dessa força interior para caminhar, continuar minha vida, mesmo com essa diversidade da pandemia, com essa situação que me deixa, às vezes, quase que em situação de depressão, porque tem que se manter em isolamento social ou algo do tipo. Ora, de onde vem essa força interior? É nessa hora, é nesse momento que você pode encontrar dentro de você algo
que vai mudar a sua concepção e que vai te ajudar a superar-se. Você vai superar esse obstáculo e vai superando, adaptar-se a esse novo normal, né? Que não é o normal, essa nova realidade, essa nova dimensão. Por isso que o ser humano é extraordinário. Você é extraordinário, né? Nós sabemos que não existe outro DNA idêntico entre as pessoas, entre qualquer ser vivo, inclusive entre os seres humanos. Suas digitais são únicas, né? Além do seu DNA, o seu globo ocular, a sua face, ela é única, pode se assemelhar mesmo ao seu irmão gêmeo, se você tiver um irmão gêmeo, mas sua mãe, o seu esposo ou esposa sabe identificar muito bem e distinguir quem você é do seu irmão idêntico gêmeo, por exemplo. Então, nós somos extraordinários, cada ser extraordinário e é capaz de encontrar dentro de si essa força que o impulsiona. Claro, com auxílio externo, sim, mas e muitas vezes o auxílio externo pode muitas vezes ser contraditório àquilo que o ser humano precisa viver, agir e pensar, né? Então, essa força pode estar muito mais dentro de ti do que fora de ti, né? Sócrates já dizia isso através da sua metodologia da maiêutica, onde ele buscava fazer com que as pessoas encontrassem dentro de si a verdade e tomassem consciência da sua ignorância para buscar mais conhecimento e crescimento pessoal, né, em todos os sentidos. Nós podemos perceber isso, em outras palavras, através da própria filosofia cristã, né, onde alguns filósofos, como Santo Agostinho, vai dizer que procurava fora aquilo que estava dentro de mim, né? Claro que ele vai fazer essa alusão filosófica a um ser divino, mas por que não? Por que não? Então a gente pode perceber que existe sim uma força interior em cada ser humano através da sua capacidade de resiliência, porque essa resiliência ela é própria do ser humano, ela é própria da capacidade humana de buscar adaptar-se a cada situação. Claro que muitos seres vivos também têm essa capacidade, mas é ainda mais difícil, porque, diferente dos outros demais seres vivos, né, nós temos a capacidade racional, reflexiva e tecnológica. A gente sabe manipular até mesmo as tecnologias, como, por exemplo, agora, nós estamos sendo resilientes. A educação está se utilizando das plataformas, das TICs, tecnologias de informação e conhecimento, para poder continuar ensinando, desenvolvendo conhecimento. Ou seja, em todo momento nós percebemos que essa força extraordinária do ser humano que está dentro de mim, dentro de ti, em cada um de nós, é capaz de superar-se e adaptar-se a cada momento e a cada situação. Vamos lá. A vida feliz consiste na tranquilidade da mente. Cícero, né, um filósofo que, olha só o que Cícero disse, isso há centenas de anos atrás, né? Ele disse que a vida feliz consiste na tranquilidade da mente. Alguém vai dizer, Cícero foi um psicólogo, foi um psicanalista? Não. Ele foi um filósofo, mas um filósofo entre tantos outros, que há centenas de anos já dizia que a nossa força interior está aqui, ó, na mente. Essa força incalculável, extraordinária, né? O próprio pensamento é considerado por muitos cientistas, mas talvez já tenha algumas outras descobertas que já entram em divergência, que o pensamento é algo tão rápido, que é mais rápido que a velocidade da luz, que é uma das ações tão extraordinárias do ser humano, que quando eu penso já estou agindo, é quase instantâneo, né? É quase que instantâneo. Mas antes de tudo, o pensamento vai determinar minhas ações. Mas a gente tem que pensar na nossa mente. Na nossa mente, em que sentido? A nossa mente não só no sentido racional, mas nossa mente no sentido mesmo psicológico, nossa mente no sentido até fisiológico, porque a nossa mente precisa estar bem consigo mesma, mas é claro que a gente tem que cuidar daquilo que é próprio da nossa biologia, seja na alimentação, seja nos exercícios, seja no descanso, no sono bem dormido, e ao mesmo tempo buscar nessa mente aquilo que ela tem de extraordinário. Ela pode buscar nela mesma
não no sentido unilateral, nela mesma, no sentido de que ela pode, refletindo, encontrar os artifícios e artimanhas, entre aspas, para buscar a tranquilidade em meio à guerra, né? A gente está falando de uma pandemia, mas imagine só você na década de 40 do século passado, na Segunda Guerra Mundial, dentro de Berlim ou de um campo de concentração. Esse pensamento, essa reflexão filosófica seria quase que inaceitável para quem estava sofrendo com a guerra, né, e com a tortura. A vida feliz consiste na tranquilidade da mente. Como ter uma mente tranquila em meio à dor? Como ter uma mente tranquila em meio a tanto sofrimento? Mas é possível, é possível. Em que sentido é possível? No sentido de que, mesmo diante da dor, eu não posso deixar que minha mente se perca no desespero. A cada dor, olhe só os escravos, muitos escravos, apesar de terem sofrido tanto, eles tinham esperança da liberdade, e essa esperança da liberdade o movia a não só a um ato de resiliência, mas principalmente de resistência, resistência ao sofrimento. Aí sim a gente pode encontrar uma comunhão entre resiliência e resistência, embora sejam duas coisas distintas. Como dizer então, agora em nossa realidade, diante dessa pandemia, o que é que me move a pensar que eu preciso estar calmo, no sentido mental, no sentido de que, olha, eu estou vendo pessoas, entes queridos falecerem, eu estou vendo a humanidade perder todas as suas estatísticas econômicas, sociais e do sistema de saúde entrar em colapso, mas eu tenho esperança. E essa esperança me move a acreditar que eu preciso permanecer firme, superar-me e buscar na calma, na serenidade, soluções, porque ninguém consegue resolver um problema se tiver com a cabeça quente. Então, o primeiro passo para essa primeira injeção reflexiva filosófica é manter a calma mental, para que então eu possa saber qual solução tomar. Olha só o que diz Epicuro, né? O epicurismo também foi uma filosofia, né, muito importante, né? Antes ainda da era cristã já havia esses indícios importantes de como o ser humano precisa buscar essa calma da mente, essa tranquilidade da mente. Só há um caminho para a felicidade: não nos preocuparmos com as coisas que ultrapassam o poder da nossa vontade. Olha só, como eu falei logo no início. Tem coisas que não dependem de nossa vontade, que independem de nossa capacidade mesma de dizer eu quero ou eu não quero, vai ser assim ou vai ser daquele jeito. Tem situações que não está sendo determinada por nossa vontade, mas são situações que vêm até nós e a gente às vezes está lá sem esperar, mas se você quer buscar de fato uma felicidade, a verdadeira felicidade nesse sentido, é não se preocupar. O que é não se preocupar? Antecipar, né, as ocupações. A gente se ocupa com antecedência daquilo que às vezes ainda está para chegar, ou aquilo que já chegou, a gente já está se ocupando, esperando que venha algo pior. Calma. Lembre-se de Cícero, tranquilidade da mente, e agora não ter tanta preocupação, porque não depende de nossa vontade. Mas isso não quer dizer que eu não vou buscar uma solução para tentar, pelo menos, me adaptar a essa realidade, ou a aceitá-la de uma maneira tal que eu não fuja do bom senso, porque nós percebemos que, olha, quando alguém está em uma situação de, vamos lá, um exemplo, de acamado num leito de hospital, e a gente sabe que está em uma situação que os médicos já disseram, olha, não tem mais jeito, ele está em metástase, é um câncer que já se espalhou, e infelizmente a tendência é que ele venha a entrar em óbito, ou ela venha a entrar em óbito. O que é que eu vou fazer nesse momento? Me desesperar? Não. Eu tenho, é claro, que buscar na própria dor, olha só que coisa impressionante, encontrar na própria dor uma, uma questão positiva, uma questão que me leve a pensar em algo além.
ou reconhecer que mesmo nessa dor e no sofrimento existe um bem a ser retirado, existe um bem que nos faça refletir, mas é claro, é inaceitável. É inaceitável, ninguém quer o sofrimento, ninguém quer a dor, todo mundo busca sempre uma felicidade plena de gozo, de paz e tranquilidade, sem dor, né? Essa perspectiva mesmo da maioria das religiões, principalmente as religiões não só as monoteístas, né, principalmente as monoteístas, tem também religiões politeístas que têm essa visão de uma verdadeira paz e sublime que um dia acontecerá. Isso é interessante. Se elas estão ajudando, se elas podem ajudar nesse sentido a, pelo menos, consolar a família e aquele que está no leito de dor, é importante sim, por que não? É necessário sim, por que não? Mas sabemos que aquela dor, a morte que está iminente, é infelizmente independente de nossa vontade, certo? Vamos lá. A vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para frente. Olha só que interessante. A importância aqui, eu diria, da história, né? A história de modo geral, a história da humanidade, a história da vida, a sua história, a história nossa, nossa história, a história da nossa vida. A gente só pode compreender olhando como ela vem se desenrolando. Toda a ciência precisa de uma coisa essencial para compreender uma lei ou uma lógica de alguma regra da natureza, a causa. A causa pressupõe história. Qual é o histórico causal para que um determinado elemento da natureza tenha determinada lei, né? Porque as coisas caem, né? Ou seja, tem uma causa, tem um, um, um limiar lógico nesse sentido aí de histórico, né? De história nesse sentido, né? Então, eu preciso olhar a minha história, eu preciso compreender, olha, eu sei que estamos numa situação de crise, mas eu sei que já houve outras situações até piores, né? A peste negra, né? Tantos milhões de pessoas morreram, digamos assim, a gripe espanhola, que só tomou o nome espanhola, mas na verdade veio possivelmente dos Estados Unidos, com soldados dos Estados Unidos. A gripe espanhola também aconteceu, teve muitas pessoas que também morreram, mas superamos e a humanidade está aí enfrentando, sem falar então das grandes pandemias políticas e bélicas que foram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Enfim, nós podemos olhar na história que situações, limites ocorreram, adversidades ocorreram e foram paulatinamente resolvidas, embora a ferida tenha ficado. Ou seja, eu preciso aprender com elas, eu preciso aprender olhando para trás para ver agora, hoje, para frente, o que a gente pode fazer para mudar, né, e nos tornar mais conscientes e dizer é possível sim resolver tudo aquilo que venha a me deixar angustiado ou com a mente quase em situação de desespero. Não se desespere. Kant, por exemplo, né, essa frase primeiro foi de Kierkegaard, um filósofo cristão. Kant também, apesar do seu pensamento bastante laico, eu diria, ele é considerado um pensador cristão, né? E ele vai dizer o seguinte: acredite em milagres, mas não dependa deles. Kant, inclusive, vai dizer que existem duas realidades: o fenômeno e o númeno. Aquilo que as coisas são em si mesma e aquilo que nos aparece das coisas que vêm até nós. O que a gente pode conhecer e entender é aquilo que aparece, são os fatos evidentes que as nossas capacidades sensitivas apreendem e a nossa razão intelectiva busca interpretar e formar conceitos, ideias. Isso aí é claro. Agora existe o número, as coisas em si mesmas, que a gente jamais vai tocar. Qual é a essência de cada coisa, jamais iremos entender plenamente. E existe algo que ultrapassa o fenômeno e o número, aquilo que é extraordinário, o milagre, que é invisível aos olhos, né, humanos, mas que é possível que ocorra. Porém,
não só a possibilidade de ocorrer um milagre é possível, como muitos, eu diria que quase 90% da humanidade sempre acredita em milagres, né? E até atribui milagres ao acaso ou à sorte, né? Então, é natural, é próprio do ser humano, porque é, digamos assim, uma faculdade humana, o elemento fé, o elemento acreditar. É próprio do ser humano, está na natureza humana. E isso tem uma causa, isso tem com certeza um motivo, uma origem. Porém, não pode ser um fim em si mesmo, ou seja, eu não posso viver só do acreditar e cruzar meus bracinhos sem nada fazer e achar que tudo vai cair do céu e vai resolver a minha vida, né? Isso aí é comodismo, isso aí seria uma falsa crença, seria um fideísmo barato. Não, Kant vai deixar bem claro. A gente não, a gente acredita assim, em milagres, a gente até precisa acreditar em milagres para também alimentar a nossa esperança, mas não ficar só dependendo deles. Não, ou melhor, não só ficar dependendo, é não depender deles de jeito algum, né? A gente tem que tomar nossas iniciativas. Lembra que eu falei que a filosofia era traz essa injeção de ânimo, ou melhor, desculpa, essa injeção de reflexão, ou seja, ela não vem dizer aquilo que você gostaria, por exemplo, de ouvir. Algumas pessoas gostariam de ouvir assim, acredite em milagres, tudo vai se resolver, um milagre virá. Isso aqui é tão agradável, né? Cairia bem no livro de autoajuda, mas não é a realidade. A filosofia quer trabalhar com aquilo que é mais próximo da realidade, o conhecimento verdadeiro. Não podemos ficar dependendo do milagre. A gente precisa tomar nossa iniciativa. Confúcio diz o seguinte: exige muito de ti e espere pouco dos outros, assim evitarás muitos aborrecimentos. A gente tem essa mania de colocar o dedo na ferida do outro, a gente tem essa mania de tentar tirar o cisco do olho do outro, a gente tem essa mania de falar da vida alheia. Bom, se a gente se exigisse mais de nós mesmos, principalmente na dimensão ética, moral, na dimensão praxis, né, das nossas ações, das nossas perspectivas, a gente poderia estar bem menos aborrecidos, né? E a gente sabe que com as redes sociais, com toda a gama de informações, bombardeamento de informações que recebemos em todos os meios de comunicação, em todos os meios de tecnologia da informação e do conhecimento, a gente tem essa tendência, principalmente, de buscar aquilo que está dando mais ibope. Infelizmente, o que dá mais ibope nesses meios hoje é, em outras palavras, né, a fofoca, ou a bomba, ou a notícia, a notícia mais quente, como se fosse a polêmica o mais importante do que o conhecimento verdadeiro dos fatos, né? E aí nós perdemos a base, que é uma base que a filosofia não quer perder, que é a base do conhecimento verdadeiro que desenvolva o ser humano por inteiro, né? Fazer logo uma rima. Sócrates diz o seguinte: existe apenas um bem, o conhecimento, e um mal, a ignorância. Quando é que nós erramos? Por ignorância. Quando é que tomamos um pensamento equivocado? Por ignorância. Quando é que nós muitas vezes acusamos o outro, né, sem provas ou sem dados evidentes, apenas por ouvir falar, por ignorância? O que é ignorância? Ausência do conhecimento ou ausência do saber de um fato específico, de uma realidade específica, né? Não é ignorância do modo do senso comum, não. A ignorância da pessoa irritada, explosiva, não. Estou falando da ignorância no sentido da falta do conhecimento. E nós sabemos que boa parte, né? Eu diria que conhecemos menos, né, do que achamos saber. De todas as coisas em nossa vida, nós conhecemos menos. Então, digamos assim, nós somos
é um eterno ser que busca sair da ignorância. E o conhecimento vai ser apenas o bem que eu devo buscar. Porque eu também posso me acomodar e dizer, olha, se sabemos menos do que conhecemos, é preferível permanecer sem saber. Não, isso aí é um mal. É um mal que gera, inclusive, situações como essa, né? Essas situações de pandemia. Se antes era só uma epidemia, era localizada em um determinado espaço, mas às vezes por ignorância e não saber, né, como resolver determinado processo de transmissão, que era apenas local e passa a ser agora mundial, por uma ignorância humana, aquilo que era apenas uma epidemia tornou-se pandemia, ou seja, a falta de conhecimento em um vírus novo, inédito, que está sendo estudado, ou seja, estamos diante de uma realidade pandêmica que pressupõe ainda muita ignorância, mesmo na ciência, porque estamos estudando, é um vírus novo, mas já há muitos avanços em relação a isso, em relação à Covid-19. Mas sempre devemos ter em mente o nosso bem é sempre o conhecimento. Mesmo na religião, eu fico observando, às vezes eu gosto de observar algumas pessoas que costumam ter uma metodologia de impor a sua fé, a sua crença aos outros, sempre fazendo uma questão muito comum. Você conhece Jesus? Ah, você conhece a minha igreja? Você conhece o pastor tal, o padre tal? Ou seja, mesmo na religião, o conhecimento é o bem. Porque como eu posso amar o que eu não conheço? Como eu posso acreditar naquilo que eu não conheço? Ou como eu posso, de fato, adorar, por exemplo, no sentido religioso, o que eu não conheço, né? Então, o conhecimento sempre é um bem, na dimensão filosófica, na dimensão religiosa, no senso comum, no senso científico, em todas as ciências e em todas as ações de nossas vidas, mesmo nas situações mais banais, né? Tem gente, por exemplo, que não sabe nem, por exemplo, vamos lá, limpar uma casa, né? Algumas pessoas, às vezes, existe, é claro, uma metodologia comum nas donas de casa, mas tem pessoas que, sem metodologia nenhuma, não sabem por onde começar, se sente perdida, às vezes precisa de alguém para orientar, né? Que primeiro se varre, é depois que se passa o pano, né? É depois que você vai tirar, né, o que ficou do resto do que você varreu. E tem pessoas que fazem o contrário. Dá certo, mas não é bem assim, né? Mas vamos lá. Locke, John Locke, né, um filósofo também da modernidade, ele vai dizer o seguinte: ler fornece ao espírito materiais para o conhecimento, mas só o pensar faz nosso o que lemos. Gente, diante dessa situação que nós buscamos sempre encontrar um sentido para sair de nossas adversidades e de nossas crises, a leitura é o melhor remédio. Gente, a leitura, ela transforma o ser humano. Mas eu estou falando de uma boa leitura, né? De uma leitura, né? Estou falando de leitura de revista de fofoca, não estou falando de leitura de sites sem fins, por exemplo, de verdade, mas assim, apenas com fins lucrativos. Eu estou falando de uma boa leitura. Nesse sentido, eu admiro muito quem prefere ler livros que estão sempre em busca de elevar o ser humano a um patamar maior, um patamar de sabedoria. Por isso eu aconselho, leiam os livros dos filósofos, busquem na filosofia livros que possam te ajudar a discernir melhor o sentido da vida, o sentido de existir. Isso ajuda muito as pessoas. Existem estudos científicos que comprovam que a leitura ela tem vários fatores importantes. Ela tem uma tendência não só de desenvolver a capacidade do raciocínio humano, mas desenvolve também a capacidade do temperamento humano ser mais calmo, sereno, e em outros sentidos também ajuda as pessoas a saber se colocar no lugar das outras, principalmente quando se faz leituras de livros
no sentido espiritual, religioso, não é também não é necessário você ficar preso só à filosofia, a livros científicos ou a ficções, né? As ficções, claro, como o próprio nome diz, existem livros de ficção, não condiz com a realidade, mas dependendo da moral que exista dentro do próprio livro de ficção, ajuda a pessoa a ser diferente, né, na sua vida. De preferência, leiam através de livros, livros físicos, né? Porque o celular, o tablet, sempre tem um íconezinho ou outro, um aplicativo ou outro, que dá um sinal e muda o seu foco, você vai atrás do WhatsApp ou algo assim, né? Platão diz o seguinte: tente mover o mundo. O primeiro passo será mover a si mesmo. Se você quer que o mundo mude, que as pessoas mudem, mude você primeiro, para depois pensar no que, através de sua mudança interior, as pessoas que estiver ao seu redor possam ser diferentes e mudar contigo. Bom, de modo geral, Cortella, também um filósofo e brasileiro, é necessário cuidar da ética para não anestesiarmos na nossa consciência, né? O que acontece? Se a gente não buscar pensar na ética, aquilo que é certo, verdadeiro, justo, coerente e que não venha agredir o outro ou aquele que faz parte de minha vida, a gente pode entrar numa anestesia se a gente não cuidar da ética, da nossa moral, porque a gente vai pensar que tudo é normal, que eu posso fazer tudo do meu jeito e como eu quero. É importante pensar nisso também, nessa situação de pandemia, porque se eu me coloco no lugar do outro, se eu tenho um bom senso ético, eu saberei a importância de utilizar uma máscara, a importância de manter o distanciamento, a importância da higiene pessoal, a importância da saúde, não só pessoal, mas a saúde social, né? Isso é importante. E outro ponto, Vigílio diz: o amor triunfa sobre tudo, cedamos também nós ao amor. Qual é a ligação que existe entre o cuidar da ética e do amor? É algo que não é uma poesia que eu estou falando aqui, eu estou falando no sentido filosófico mesmo. O amor tem algo extraordinário que faz as nossas ações, o nosso pensar, se diferenciar dos outros seres, das outras criaturas. Porque através do amor, eu me coloco no lugar do outro e desejo a felicidade do outro e desejo que nessas relações eu não seja um egoísta, um egocêntrico, mas sempre me coloque na partilha do que sou, do que tenho, para não crescer ou não caminhar sozinho, mas caminhar com o próximo. De modo geral, nós sabemos aqui, temos 3 métodos para ganhar sabedoria. Eu acho interessante. O primeiro é por reflexão, né? Nós podemos sim alcançar uma sabedoria por reflexão, o que é o mais nobre, né? Que é o mais nobre segundo Confúcio. O segundo é por imitação, que é o mais fácil. Quando eu vejo, eu tenho uma referência, meu pai, minha mãe, meu professor, um mestre ou alguém, um amigo sábio, que vejo nele algo extraordinário de sabedoria, de conhecimento e busco imitá-lo, né? E o terceiro é por experiência, que é o mais amargo. Quem não aprende pelo amor, aprende pela dor, né? Tem esse ditado. Mas o certo seria quem não aprende pela reflexão acaba entrando em perdição, eu diria assim. Precisa sentir a perca de algo para poder dar valor àquilo que se perdeu. E muitas vezes isso acontece nas nossas experiências, na experiência do erro, na experiência de uma relação que não foi bem sucedida, justamente porque eu não refleti, acabei me deixando guiar demais pelo emotivo, pelos sentidos, e não pela razão. O sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa sempre tudo o que diz. Não precisa nem dizer, né? Aristóteles, isso aí está bem claro e evidente. E outro ponto interessante aqui: melhor sofrer uma injustiça do que cometê-la. Sócrates, ele é bastante claro aqui, que às vezes queremos nos comparar aos outros. A gente fala, se todo mundo comete injustiça, eu também vou cometer. Se todo mundo rouba, também vou roubar. Então, a gente acaba visando o, o geral e colocam-me apenas na condição de seguir a massa. Não é bem assim. Sócrates, inclusive, ele foi perseguido e morto
justamente porque ele fazia as pessoas refletirem e buscarem no que é justo e no que é reto, numa sociedade em que a injustiça, em que a corrupção era, digamos assim, o padrão. Nietzsche diz o seguinte: o homem chega à sua maturidade quando encara a vida com a mesma seriedade que uma criança encara uma brincadeira. Veja uma criança, ela encara uma brincadeira de maneira tão séria que se você tentar deturpar o que ela vê como correto, que é natural da mente da criança, ela começa a chorar, a se espernear, e ela quer vencer, ela quer mostrar que também é capaz, em qualquer brincadeira, às vezes uma simples brincadeira de colocar uma bola numa cesta, uma bola numa cesta. Aí você vem e bota a bola fora da cesta. E ela vê que não é isso a brincadeira, e ela começa a se estressar. Se o ser humano mantesse essa seriedade, até mesmo nas nossas brincadeiras, nós poderíamos perceber que é nessa seriedade, com as nossas ações, com os nossos objetivos, que nós chegamos à verdadeira maturidade, a verdadeira, eu diria mesmo, sabedoria. Grande Nietzsche. E aqui Santo Agostinho, para encerrar, né, a nossa partilha. Ama e faz o que quiseres. Olha só o que diz Santo Agostinho. Ama e faz o que quiseres. Mas lembre-se, quem está falando aqui é Santo Agostinho, para você não pensar que é você que está falando, porque às vezes a gente interpreta aquilo que diz um filósofo ou uma pessoa do nosso jeito. Mas você tem que entender o que é que o filósofo acredita, o que é que ele pensa. Olha o contexto. Santo Agostinho, um filósofo cristão, que a sua visão de amor era bastante transcendente na visão divina, um amor que não oprime, que não destrói, mas apenas constrói, que liberta e que faz as pessoas encontrarem um verdadeiro sentido para viver no transcendente, né? Um amor, não é um amor qualquer, não é um amor libertinoso, não é um amor entre aspas, descarado, né, sem caráter. É um amor justo, em que eu quero que o outro seja feliz, seja liberto e encontre no transcendente a sua verdadeira identidade. É isso que Santo Agostinho está querendo dizer. Por isso que ele vai dizer ainda, a medida do amor é amar sem medida, né? A visão da filosofia cristã, a exemplar, é na pessoa do Cristo, que amou de maneira tão sem medida que se entregou na cruz, né, na visão do pensamento cristão, em nome de uma reconciliação com aquilo que é transcendente, o ser de todo ser, criador de todas as coisas. Né? Essa é a visão cristã. Como vocês estão vendo aí, tem o termo idem. Idem quer dizer o mesmo, ou seja, o mesmo autor, ou seja, Santo Agostinho. Atividade para vocês, né? Vou deixar lá na plataforma do Classroom. Eu quero que vocês façam agora, né? Chegou a sua vez de fazer o mesmo. Escolha uma das frases que nós hoje debatemos, ou melhor, não debatemos, mas que eu partilhei aqui com vocês. E em seguida discorra um comentário explicando como você interpretou a frase, quais os pontos mais importantes. Então eu quero que você cite a palavra-chave. Qual é a palavra-chave em cada uma dessas frases? Basta uma ou duas palavras-chave que você encontrou na frase que você escolheu, que pode motivar as pessoas a enfrentar a pandemia com serenidade e sem desespero. Então, pessoal, eu espero que tenha ajudado vocês e até a próxima, se Deus quiser.